Olá, eu me chamo Paulo Daniel e vou dar início à introdução ao Codesys, que será software de ferramenta utilizado para a bancada didática de automação. Bom, assim que nós abrimos o software, essa é a interface, e antes eu gostaria de mostrar ele aqui, esse é o logo do software, nós podemos abri-lo, e essa é a interface inicial dele. Eu vou criar aqui um novo projeto, mas aí posteriormente a gente pode abrir projetos já existentes para ter uma visualização de projetos também já existentes. Mas vamos inicialmente aqui introduzindo com um novo projeto. Nós temos três possibilidades aqui. Um é um projeto vazio, em que você tem que inserir os componentes dele. Um é um projeto de HMI ou IHM, interface homem-máquina, que você vai trabalhar mais com questões de supervisão de dados do que propriamente dito a programação. E o projeto padrão, que já contempla a estrutura mais complexa, né? Baseada em um PLC-PRG, que é justamente a interface de programação. Vamos, de maneira geral, utilizar o projeto padrão, que ele permite expansões para a tela de supervisão, por exemplo, e permite aplicações mais generalistas e mais introdutórias no âmbito de controladores lógico programáveis. Eu vou colocar um texto aqui que vai ser guia prático, que vai ser o nome desse projeto que a gente está criando aqui e vou dar OK. É, de maneira geral, o Codes ele exige um pouco de capacidade de processamento do seu computador. Confesso que a minha máquina atual ela está um pouco lenta, mas a gente vai ter um pouquinho de paciência e vai conseguir fazer a visualização. Bom, aqui em dispositivo ele vai pedir para a gente selecionar justamente qual será o controlador que será utilizado. E aqui, quando você tem um controlador externo, quando você instala pacotes de expansão do software, você consegue visualizar, por exemplo, outros CLPs que podem ser integrados ao Codesys, já que o Codesys ele permite a aplicação de PLCs externos de outros fabricantes que possam também estar sendo integrados aqui, usando ele como a sua interface de programação. Nós vamos utilizar o ControlWin V3, que é o controlador virtual, que é integrado ao software, ou seja, é como se internamente ao nosso computador tivesse esse controlador como um periférico, né? Então ele é justamente, de fato, o controlador virtual que nós chamamos. E eu vou utilizar o x64 porque a máquina que eu estou utilizando é 64 bits. Aqui abaixo nós vamos ver o PLC-PRG, como eu falei, que é a aba de programação, e ele nos orienta aqui a escolher a linguagem de programação que será utilizada no programa. No caso, a gente vai utilizar o Ladder, que é uma linguagem bastante visual e de mais fácil entendimento para os iniciantes na área de programação de CLPs. Está gravando? Está gravando sim. Aqui ele está criando, né? Ele demora um pouquinho para carregar. E ele vai criar justamente toda o, o ambiente de programação, como eu falei, a programação padrão, né? Contemplando todos esses elementos. E aí nós temos aqui é, os elementos que compõem esse device, que é justamente o controlador lógico programável que nós temos. Ele vai criar essa aba dentro do device, que é a lógica, e a lógica vai contemplar a aplicação. Essa aplicação vai conter esses elementos. Eu gostaria de iniciar aqui pela main task, clicando com dois cliques. Dando dois cliques, nós conseguimos ver que ela define PLC-PRG, que é justamente o local onde vai ser feita a programação. Aqui nós conseguimos definir prioridades aos elementos, definir qual é o tipo do bloco, se ele é um evento, se ele é autonomia, status ou cíclico. De maneira geral, utilizaremos o cíclico, né? Que nós podemos definir aqui manualmente também qual será o tempo de varredura dele, né? Qual será o tempo intervalo até que ele atue novamente. Ou seja, se eu quiser que esse meu programa rode a cada 1 segundo, eu vou inserir aqui 1000 milissegundos no caso. Dessa maneira, a cada 1 segundo, esse programa irá rodar. Mas vamos deixar aqui padrão e como inicialmente vamos fazer um programa mais simplificado, não vamos definir outras janelas para definição de prioridades. Vamos apenas trabalhar inicialmente com PLC e PRG. Indo aqui, nós conseguimos entrar de fato no ambiente de programação, em que nós conseguimos ver que na aba superior temos a declaração das variáveis, que ela ocorre entre
o var e o endvar. Com Enter a gente consegue expandir isso aqui e consegue adicionar aqui de fato os elementos que serão as variáveis trabalhadas no ambiente de programação. Aqui abaixo a gente consegue visualizar uma linha vertical, que é justamente a linha que contempla como se fosse a alimentação do nosso programa em Ladder. Então, vamos iniciar aqui com a definição de um elemento para que possamos visualizar uma programação simples em Ladder. Eu vou definir um botão de ON para ligar algum elemento, e a variável ela é definida no PLC-PRG com o nome dela, dois pontos, o tipo de variável e ponto vírgula. Desse modo, com essa linha número 3, a gente acaba de definir que a variável ON é uma variável do tipo booleana, que será trabalhada no programa PLC-PRG. Em contrapartida, também irei introduzir a variável OFF, também como booleana, e uma variável de status, também como booleano. As três variáveis já foram declaradas aqui e podem agora ser introduzidas no nosso programa em Ladder. E o programa em Ladder ele provém de contatos, sejam eles normalmente abertos ou normalmente fechados. Vou fazer aqui uma configuração de uma partida direta de um motor de maneira simplificada. E a gente consegue, dando dois cliques nessa aba superior, inserir um título na nossa network, ou na nossa rede, né? Que é a rede número 1. Essa rede eu vou colocar como partida direta de motor. Na verdade, eu vou colocar o índice 1 para que posteriormente possamos inserir mais motores e isso vai ficar de maneira mais dividida. Então, já inserimos o título na nossa primeira rede e vamos inserir os contatos. Os elementos que podem ser inseridos aqui na nossa rede se depositam aqui na parte superior, nessa aba, e também podem se depositar na parte lateral, em que aqui nós temos operadores booleanos como AND, OR, SHOR, operadores matemáticos, né, conseguimos fazer somas com números inteiros, números reais, definição de maior, menor, que são interessantes para algumas aplicações de maneira geral com reais inteiros. Outros operadores que conseguimos ver, blocos de move, que conseguimos mover dados de uma variável para outra. Também blocos temporizadores que posteriormente a gente vai estar aplicando um pouco sobre ele. Aqui, os blocos ladder, né, que são os que estão depositados aqui na parte superior, podemos pegar eles aqui e é basicamente um arrasta e deposita. Então, inserimos um contato e podemos ver que na parte superior ele contém um erro, que esse erro é justamente porque eu inseri um contato e não o associei com nenhuma variável. Agora eu vou associar ele com alguma variável já existente. No caso, eu vou inserir como on1 e pressiono Tab e Enter. Ou seja, esse contato agora, normalmente aberto, está associado com a variável on1 que foi definido no escopo de definições de variável. Em série, eu vou inserir um contato negado, ou contato normalmente fechado, e vou inserir o off. Em série também vou inserir uma bobina, que vai ser justamente o status desse motor, status 1. Já que estamos falando aqui no microfone, mas retomando, nós temos em série o on, o off e o status desse motor. E nós podemos inserir contatos não somente em série, como também em paralelo. Em paralelo, nós podemos utilizar a ramificação, que fica aqui, ou podemos pressionar Ctrl R em cima do contato que desejamos torná-lo paralelo. Então, pressionando Ctrl R, nós conseguimos deixar esse contato também normalmente aberto, de status 1, paralelo ao ON1. Se eu quisesse deixar ele paralelo aos dois contatos aqui, vou excluir esse aqui, só para a gente conseguir visualizar, pressiono Shift nos dois contatos, ou... eu achei que arrastava, mas não arrasta, perdão. Então, pressiono contato, pressiono Ctrl ou Shift e Ctrl R. Então, deixo esse contato paralelo aos dois contatos que estavam em série superiormente. Porém, não é o caso da partida direta. E aí eu vou inserir o status 1, que é justamente o selo para que esse status se mantenha ligado com apenas um clique do on1. Desse modo,
está desenhado a nossa Network 1, que é justamente a partida direta desse motor 1, com as variáveis já foram definidas. Definimos que é um programa cíclico, que vai rodar a cada 20 milissegundos, e nós temos, inicialmente, um código pronto.